primeira pergunta vem da cidade do Rio de Janeiro, a Vânia Ribeiro. Um abraço, Vânia. O Pai Nosso deve ser a prece diária do cristão? É preciso fazer pedidos específicos ou Jesus já sabe do que precisamos? Muito bom, Vânia. O Pai Nosso, sim, deve ser a prece diária do cristão, e também a religião divina propõe que o Pai Nosso seja a prece a ser adotada por toda a humanidade. Tanto que o irmão Paiva Neto, na abertura de certas preces, ele até fala, essa prece pode ser proferida pelos irmãos ateus. Quando Jesus se refere a Deus, que a irmã, que o irmão ateu se refere aos maiores sentimentos, às condições mais puras que traz dentro de si. E não é à toa que o saudoso proclamador da religião divina, o irmão Osiris Zaru, nos ensinava que toda a humanidade é cristã. Todos nós estamos sob a égide do mesmo Cristo, do mesmo governante planetário que é Jesus. E o Cristo de Deus, ao proferir essa prece direcionada ao Pai Celestial e nos orientando a fazer o mesmo, Ele não a trouxe apenas para uma segmentação religiosa. Ele trouxe para todos nós, em humanidade, nos conectarmos ainda mais ao Pai Celestial, a Ele, Jesus, à espiritualidade superior e ao melhor que há dentro do nosso coração. E o irmão Paiva, na decodificação do Pai Nosso, que nós destacaremos aqui nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, em seu volume 3º, a partir da página 155, uma conferência de improviso feita por ele no dia 21 de dezembro do ano de 1981 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele não só vai falar acerca da importância dessa prece, decodificá-la, comentá-la em seus conteúdos elevados aos nossos corações, assim desdobrando para que a gente valorize cada vez mais essa prece, mas vai falar também dos momentos importantes de a proferirmos. Então nós vamos à página 155, subtítulo Deus do Brasil e a Constituição dos Povos. Lembrando que esse Deus aqui é uma sigla que o saudoso irmão Osiris Zaru definia como domínio dos Estados Unidos Sagrados do Brasil. Nosso país se integrando cada vez mais na sua missão espiritual na humanidade, inclusive a partir do conhecimento dessa prece. Então, nos escreve o presidente pregador da religião divina. Trabalhar dinamicamente pela implantação do reino de Deus na Terra é uma das relevantes diretrizes espirituais da religião divina, por inspirar-se na comovente súplica deixada pelo próprio Cristo no Pai Nosso, abre aspas, Pai, venha a nós o vosso reino. Fechar aspas, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 10. E tal diretriz jamais será encarada como tarefa utópica pelos seres espirituais, os habitantes do mundo invisível e humanos de real boa vontade. Nunca é demais recordar a necessidade de orarmos o Pai Nosso logo ao despertar, antes das refeições, ao se preparar para dormir e diante de importantes decisões a serem tomadas em nossas vidas. No Pai Nosso, Jesus estabelece as bases da constituição perfeita para os habitantes do plano material e do plano espiritual. É a carta magna espiritual do mundo verdadeiramente civilizado. Então, a carta magna, a base das constituições firmadas na grandeza do Espírito a partir da lei maior do novo mandamento do Divino Mestre, quando ele ensina em seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. E o irmão Paiva aqui também nos falando acerca de em quais momentos essa oração precisa ser realizada. Então, ao despertar, antes das refeições, ao nos prepararmos para dormir, e de importantes decisões a serem tomadas em nossas existências. Então é importante realizarmos em diversos momentos do nosso dia, inclusive. E Jesus, no seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, nós vamos destacar aqui os versículos 6 e 8, antes inclusive de ensinar a prece do Pai Nosso para todos nós em humanidade, vai nos trazer a postura importante de como a proferirmos. No versículo 6, o Cristo de Deus diz: E tu, quando orardes, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará.
Não necessariamente é um quarto físico, aqui é o quarto do nosso íntimo, do nosso coração. Então, nos reservarmos, né? A gente se reservar para nos conectarmos a Deus, nos recolhermos, nos concentrarmos, não ficarmos presos a assuntos que possam nos desviar a atenção, nos preocupar naquele momento de prece, mas dirigir realmente com toda a nossa alma, o nosso sentimento, o coração a Deus. E no versículo 8, Jesus ainda diz: não vos assemelheis, pois, a eles, aqueles que pensam que por muito falarem mecanicamente serão ouvidos na prece. Porque o vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário antes mesmo de o pedirdes. Então aqui Jesus está dizendo que o Pai sabe o que nos é necessário antes mesmo de pedirmos, não no contexto de que a gente não deva pedir, mas no contexto dessa repetição mecânica de palavras vãs sem um sentimento maior elevado a Deus. Porque, na verdade, nós precisamos pedir, porque a partir do pedido a gente se conecta com as condições que a providência divina tem de ofertar espiritualmente, em primeiro lugar, aquilo que nós necessitamos e materialmente por acréscimo. Então, Jesus nos incentiva, assim, a fazermos o pedido ao Pai. Senão, ele não diria em seu Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10, essas palavras aqui nos incentivando a orar. Pedi e Deus vos dará. Buscai e achareis o bem. Batei e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe de Deus. O que busca, encontra o bem. E ao que bate, a porta lhe será aberta. Então o Divino Mestre está realmente nos estimulando a pedir, mas não só a pedir e esperar passivamente, mas pedir e buscar e construir o nosso merecimento, bater a porta, insistir e assim por diante. E os nossos amigos da espiritualidade bendita, irmã Vânia, nos fala justamente como você perguntava, que os nossos pedidos sejam específicos, sejam objetivos, inclusive trazem essas orientações na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, a religião divina. Sendo esses pedidos justos e específicos, eles vão ter certeza daquilo que nós queremos. E aí essa parceria terra e céu e terra, fica uma parceria ainda mais forte na direção de Deus para a gente alcançar aquilo que o Pai Celestial tem para nos abençoar e nos oferecer. Agora, fazer um pedido objetivo, fazer um pedido específico, não significa fazer um pedido egoísta, só pensando nas nossas necessidades. Os nossos amigos da espiritualidade superior, também na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, a religião do terceiro milênio, nos falam para pensarmos inclusive nas pessoas que sofrem, no nosso mundo para se tornar um mundo melhor, no Brasil para conseguir cumprir a sua missão espiritual diante de todo o planeta Terra, na missão das instituições da boa vontade de Deus. Então, nos nossos pedidos justos e de amor e específicos, também contemplar a todos os nossos irmãos em humanidade. Assim, os nossos anjos da guarda perceberão no nosso coração, na nossa vibração, um sentimento de caridade ainda maior, sentirão uma afinidade por esse sentimento mais favorável para se aproximarem e também para nos ajudarem nas nossas necessidades diárias. Bom, a gente agora vai para a segunda pergunta, irmão Alan, da Flávia, que ela encaminhou a mensagem dela pelo YouTube. Como devemos orar por quem já partiu? Flávio, muito importante seu questionamento, a religião do amor universal. E em primeiro lugar a gente vai trazer um trecho do livro Os Mortos Não Morrem, a partir da página 263, dentro do subtítulo A Conversão de Coelho Neto, onde o irmão Paiva vai nos falar então dessa importância de orarmos pelos nossos entes queridos vivos na grande pátria da verdade. Ele nos escreve assim a certa altura: assim como a jornada prossegue para quem continua reencarnado, o mesmo ocorre para nossos entes queridos que nos antecederam à grande pátria da verdade. Muitos permanecem visíveis ao nosso lado, ajudando-nos. Outros podem até mesmo precisar de nossas preces. Oremos por eles, para que quando chegar a nossa vez, alguém ore por nós. E agradeçamos a Deus por ser Deus de vivos. Por conseguinte, repito, os mortos realmente não morrem.
Então, Mãe Paiva está falando aqui de duas circunstâncias. Os entes queridos no mundo espiritual que já estão ao nosso lado para nos ajudar. Aí a oração é importante porque vai aproximar ainda mais essa conexão com os nossos entes queridos e eles poderão nos ajudar de uma maneira ainda mais efetiva no bem, com o auxílio, com a proteção dos nossos anjos da guarda e aqueles entes queridos que estão necessitados das nossas preces. Quando oramos por eles, eles vão se recuperando, se iluminando, se fortalecendo espiritualmente para esse prosseguimento da jornada no mundo espiritual e nós vamos nos fortalecendo também cada vez mais aqui na Terra por meio desse exercício tão fundamental, tão bendito que é o da oração. Agora você pergunta como devemos orar por quem já partiu. A gente destaca uma passagem do Santo Evangelho do Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 4 a 7, onde as mulheres vão untar o corpo de Jesus após a crucificação e no dia da ressurreição elas ficam surpresas, assustadas porque a pedra foi removida, o corpo não se encontrava e elas se deparam com dois anjos que dizem assim a elas e a todos nós dentro desse trecho da passagem que nós destacaremos da ressurreição do Divino Mestre. Estando as mulheres perplexas com o acontecimento, surgiram-lhe à frente dois anjos com vestes resplandecentes. Tomadas pelo temor, elas baixaram os olhos para o chão. Então os anjos lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos que vos prometeu quando ainda se encontrava na Galileia. Ele vos advertiu que o Filho de Deus seria entregue nas mãos de pecadores e seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Então a chave aqui desse parâmetro de como orarmos junto aos nossos entes queridos que se encontram vivos na grande pátria espiritual é essa do final do versículo 5º que os anjos trazem na forma de uma boa provocação, de um questionamento às mulheres e a todos nós. Por que buscais entre os mortos aqueles que vivem? Então nós não vamos orar valorizando a morte, a perda, o apego à matéria, ou às circunstâncias passadas, ou à revolta, ou à culpa. Nós vamos orar conectados à vida, conscientes de que esse ente querido prossegue firme numa nova realidade renovada no mundo espiritual, se recuperando, recebendo o auxílio dos anjos da guarda, dos anjos de Deus, da mesma forma que as mulheres e nós aqui na Terra também recebemos o auxílio do Cristo e desses anjos de Deus. Orações permeadas pelas boas lembranças de como foram os nossos momentos felizes e de amor aqui na Terra e permeada também a oração às boas obras, já que Jesus nos ensinou: orai e vigiai, orai e trabalhar no bem. E pode ser uma oração conhecida, pode, uma oração que a gente já saiba, mas é importante também que quando nós dirijamos as palavras aos nossos entes queridos no mundo da verdade, o Mãe Paiva comentava no trecho ali do Dia os Mortos Não Morrem, que é permitido e é possível por Deus essa conexão, que a gente também dirige as palavras do nosso coração a eles, porque eles estarão recebendo do lado de lá, agradecendo, retribuindo, enviando as vibrações deles a nós aqui na Terra. Inclusive, eles têm aparatos tecnológicos lá no mundo espiritual, numa tecnologia muito mais avançada que a terrena, para poder ver os momentos que nós estamos dedicando às orações aos seus corações. E você que vivencia esses momentos de luto, desafiadores à nossa existência, saiba que a religião divina está inteiramente à disposição, inclusive pelo Ministério Digital, que promove os encontros online em apoio a enlutadas, a irmãos enlutados. Você acessa religiãodedeus.org/luto, se inscreve nesses encontros online que nós fazemos semanais, encontros coletivos onde há o exercício da prece, onde há a conscientização acerca da eternidade da vida, o compartilhamento de experiências em grupo e também a melhor forma de conexão com os nossos entes queridos no mundo espiritual. religiãodedeus.org/luto, nos encontramos à sua disposição. O poder transformador das diversas formas de orar. Esse foi o tema desse momento Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, onde nós tivemos aqui o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio. Vamos encerrando com a saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!